prometemos, André Coutinho e eu, logo no comecinho do jornal, claro, vamos falar muito mais a respeito dessa decisão tomada pelo governo do estado de volta às aulas presenciais em todo o estado de São Paulo, nas redes pública e privada. Retorno obrigatório. E para falar muito mais a respeito disso, para explicar toda essa situação, a gente conversa agora com o Henrique Pimentel, chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Educação. Muito obrigado, Henrique, por atender a Band News FM e pela atenção com os nossos ouvintes. Como vai? Boa tarde para você. Boa tarde, André, boa tarde, Fábio, todos os ouvintes aí da Band. Prazer estar aqui conversando com vocês. Para começar, Henrique, queria que você esclarecesse para a gente ou reforçasse para a gente. A situação é a seguinte: as medidas de proteção vão continuar, claro, obrigatórias, sobretudo o uso de máscara, mas aí eu queria que você ressaltasse o período disso. Máscara até o fim do ano, distanciamento social até o fim de outubro. Por que essa diferenciação entre as medidas? Por favor, Henrique. Bom, é super importante a gente explicar, né? São dois momentos que a gente vai ter agora a partir de segunda-feira, né? Então, a partir de segunda-feira, dia 18, a gente torna o retorno presencial obrigatório, né? O que isso significa? Os estudantes, eles já estão frequentando a escola em boa parte, né? A gente está ali com cerca de 65% a 70% dos alunos que já voltaram presencialmente, né? Dentro da bolha. O que isso significa? Né? Dentro daquele regime que a escola determinou. Seja dia sim, dia não, seja semana sim, semana não, a gente vai manter essa lógica de organização das escolas pelos próximos 15 dias, né? A partir de 1º de novembro, ou de dia 3 de novembro, né, porque 1º e dia 2 a gente tem ali o feriado, a gente retorna com 100% dos estudantes simultaneamente. Isso vai, né, na mesma linha que o Plano São Paulo, que já faz ali, né, a maior liberação de diversos setores, que diversos até já voltaram com 100%, né, e é importante que as escolas também acompanhem esse movimento ali do Plano São Paulo. Por que tomar essa decisão agora, né? Muitas pessoas perguntaram isso, né, perto do fim do ano, porque é importante que a gente evite justamente a evasão escolar e o abandono escolar, né? A gente sabe que tem estudantes hoje que não estão indo presencialmente e que também não estão entregando as atividades remotas, né? E assim como no ano passado, a gente não vai fazer aprovação automática, que é um mito aí que às vezes circula em alguns canais, em redes sociais, etc. Não haverá aprovação automática. Os estudantes que não estiverem entregando as atividades e que não forem presencialmente, eles correm risco, né, de ficar retidos. Então é importante para a gente retomar, né, as atividades presenciais de forma mais intensa, que a gente faça esse movimento, né, de retorno obrigatório e simultâneo em todas as escolas aqui do estado de São Paulo. Henrique, retornou obrigatório, né? O termo obrigatório é muito claro para todos nós, né? Então, a partir de 3 de novembro, todas as escolas estarão, entre aspas, ou na prática, proibidas de fazer o homeschooling ou o ensinamento remoto. A escola vai poder, por exemplo, colocar alguma atividade extracurricular remotamente, porque a vida tem mudado, né? Os estudantes talvez se adaptaram a fazer uma outra atividade, quem tem o privilégio de ter um computador de velocidade, uma internet, etc. e tal. Existe um mínimo para aula obrigatória? Como é que vai funcionar com alguma escola, alguma instituição de ensino que ainda queira fazer uma outra atividade de forma remota? Super importante. O ensino remoto, ele vai ocupar agora, né, o papel que ele deveria ocupar desde sempre, né, que é complementar a escola presencial, né? Então, por exemplo, a rede estadual aqui, da educação, né, o Centro de Mídias, ele já tem hoje atividades de extensão curricular, né? Então, tem alunos que estão no nosso programa Além da Escola, que eles fazem a carga horária presencial e tem um reforço ali no contraturno na parte da tarde, e as redes particulares, outras escolas também vão poder, né, fazer esse complemento. A ideia é que, outro exemplo importante, né, só para complementar, os alunos que têm comorbidades, né, que ainda não podem ir à escola presencialmente, eles devem continuar, né, com o ensino remoto. Então, essas estratégias de aula online, de plataformas de aprendizagem, né, que as escolas têm usado muito bem, né, que tem sido uma inovação em muitos casos, elas podem continuar, mas nada substitui
a frequência, né, ou seja, a presença do aluno ali na escola de forma no regime presencial para o incremento da aprendizagem, né? A gente sabe que o ensino remoto ele foi uma necessidade, né, da pandemia, mas que agora é a hora de voltar e que esse modelo presencial ele é muito mais eficiente em termos de aprendizagem para os nossos estudantes. Henrique, você falou aí rapidamente a respeito das comorbidades, né, de alunos com comorbidades. Tem muitas dúvidas dos nossos ouvintes justamente com relação às exceções. Além de alunos com comorbidades, você consegue listar para a gente quais são as outras exceções e como que o aluno consegue comprovar isso? Bom, todo aluno que tem comorbidade, ele deverá apresentar um atestado médico, né? Então, é importante que seja apresentado para a escola esse atestado. E existem outros grupos, por exemplo, adolescentes que estão grávidas, né? Esse é um outro grupo que vai entrar ali na regra de exceção. Então, é super importante que a família que tenha um adolescente com qualquer tipo de comorbidade que se encaixe, né, em um grupo de risco da Covid-19, ela apresente sim esse atestado para a unidade escolar. Então, hoje na coletiva a gente falou um pouco sobre isso, né? Então, estudantes que têm doenças respiratórias, estudantes que estão grávidas, estudantes, né, que se enquadram em qualquer grupo de risco que está ali nas comorbidades determinadas pela saúde, devem apresentar um atestado e poderão, assim, se manter, né, no regime remoto, caso seja de preferência da família. A gente tem também casos, né, de famílias com estudantes com comorbidades que já concluíram o esquema vacinal, por exemplo, né, que estão ali entre 12 e 17 anos, já tomaram as 2 doses da vacina, que foi até a opção da família que esse estudante pudesse retornar. Isso também é permitido, mas, obviamente, né, aqueles que não quiserem retornar, não puderem retornar, terão esse direito preservado. Nós temos também uma audiência muito grandiosa de professores aqui nos ouvindo, né? E provavelmente com algumas dúvidas também. Primeiro, o governo do estado chegou a divulgar em 97% de professores já totalmente imunizados. É um número gigantesco. Todos necessariamente que vão voltar a trabalhar na escola de forma permanente, digamos assim, a partir de novembro em especial, deverão estar imunizados? Há alguma exceção para docentes? Bom, isso é super importante, né? Sim, os professores que estão atuando nas escolas hoje, eles estão, né, imunizados. Isso é uma situação muito importante. Em São Paulo, a gente só está conseguindo fazer esse retorno agora porque nós somos o primeiro estado do Brasil, né, a imunizar os professores, a tomar a decisão de colocar os professores ali na linha de frente da vacinação. A gente espera, né, que esses professores que ainda não tomaram a segunda dose vão tomar em breve. A gente sabe que tem gente com a segunda dose atrasada e é uma busca ativa que tem sido feita aqui pela Secretaria de Educação quanto pelas, né, autoridades de saúde para que todos regularizem o seu esquema vacinal. E outro ponto importante, que eu acho que é até um apelo aqui que a gente faz aos pais e aos jovens, é que os estudantes, né, com comorbidades, que foram lá aquele primeiro grupo dos 12 a 17 anos, a poderem tomar a vacina, eles já podem tomar a segunda dose da Pfizer, né, porque já o intervalo foi reduzido para 56 dias, tanto para, né, as pessoas em idade adulta, quanto para os jovens, né? Então é importante que as famílias fiquem atentas a isso, até para que esses estudantes também possam tomar a segunda dose. Então, a gente já tem aí esses 97% de professores e profissionais de educação também, vale ressaltar, né? Não é só o professor de sala de aula, mas a equipe gestora, a pessoa da secretaria, todo mundo que trabalha ali na escola já pode ter tomado as 2 doses, já deve ter tomado as 2 doses da vacina, e também esse adiantamento ali da segunda dose para o estudante, garantindo ainda mais, né, a proteção coletiva de todos que vão estar na unidade escolar. A gente conversa aqui na Band News FM com o Henrique Pimentel, chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Educação, falando justamente a respeito da obrigatoriedade da volta às aulas presenciais no estado de São Paulo. Henrique, são muitas as dúvidas dos nossos ouvintes, claro, e o tempo é absolutamente curto para a gente conseguir responder a todos. Vou fazer mais uma pergunta só, e depois o Coutinho também fica à vontade. Como é que fica a questão das escolas municipais, das creches e do ensino superior? Ótima pergunta. Bom, só levantar um ponto, né? Eu sei que as dúvidas elas ficam muito centradas, né, em quem volta e quem não volta, mas tem uma coisa importante também sobre protocolo, tá?
O uso de máscara ainda é obrigatório até o final do ano, a rotina de sanitização dos ambientes continua a mesma, a precaução que a gente tem aqui, né, com uso de álcool gel, a lavagem das mãos de forma regular pelos estudantes, tudo isso se mantém, tá? E as escolas da rede estadual já foi repassado 25 milhões de reais no início do ano, só para equipamento de proteção individual, álcool gel, todo o aparato, e a gente tem um adicional de 25 milhões de reais que as escolas podem pedir sob demanda até o final do ano, para que elas possam sempre manter ali seus estoques abastecidos, né? Sobre as redes municipais, privadas e ensino superior, né? O Conselho Estadual de Educação vai fazer um parecer, né? Uma deliberação aqui do Conselho sobre este retorno, né? Corroborando aí essa questão do retorno obrigatório para as redes, né? Que não tem conselho municipal, né? Conselho próprio. Elas devem seguir essa orientação aí do Conselho Estadual. E a rede privada também segue essa orientação que o Conselho vai detalhar um pouco mais, né? E a Secretaria Estadual de Educação vai fazer a sua resolução, fazendo referência aí à sua rede, né? Ou seja, a nossa rede aqui, as nossas 5.200 escolas estaduais, elas seguem essa resolução do secretário que irá falar justamente isso, né? Obrigatório a partir de 18 e obrigatório sem ter a necessidade do distanciamento a partir de 3 de novembro. Sobre o ensino superior, né? O ensino superior, ele é regido pelo Conselho Nacional de Educação, né? Então, não é, especialmente as escolas, o ensino superior privado, né? Que é a maioria aí das vagas hoje no ensino superior. Então, eles vão ter que obedecer às normativas do Conselho Nacional de Educação. Sobre as escolas, as universidades públicas, né? Então, por exemplo, a USP e outras universidades que respondem aqui ao Conselho Estadual de Educação, a gente vai ter algumas rodadas de conversa ainda com essas universidades, mas é super importante que a gente sempre saiba diferenciar, né? O ensino superior, os estudantes têm muito mais autonomia, muito mais capacidade de fazer esse acompanhamento, muitas vezes, de forma remota, através do computador, né, dessas aulas EAD. Uma criança, né, em processo de alfabetização é uma lógica muito diferente, né? Ela precisa do professor de forma presencial, ela precisa desse acompanhamento. A gente já vem acompanhando a catástrofe que essa pandemia em termos de aprendizagem para os nossos estudantes e não dá para esperar mais, né? A gente precisa fazer essa retomada dos pequenos, dos menores, o quanto antes. Sobre creche e educação infantil, o distanciamento nunca houve, né? Desde que a gente começou a retornar nas redes municipais, né, que são responsáveis por essa etapa, né? A creche para a escola, ela é responsabilidade das redes municipais de educação e não há distanciamento possível numa creche, né? Não necessário. O professor, ele pega a criança no colo, né? O que vai acontecer é o que já está acontecendo hoje, né? Os mesmos cuidados dos protocolos que eu falei no início da minha fala, mas permitindo ali o 100% que já está permitido, né? Esse é um ponto importante também. Muitas redes municipais já voltaram com 100% nas etapas ali de educação infantil que lhes compete, né? Então, é só a continuação do que já está acontecendo nessas redes hoje, né? Desde que a gente começou o retorno das atividades presenciais nesse segundo semestre. Henrique Pimentel, chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Educação, muito obrigado pelo seu tempo aqui com o ouvinte da Band News FM. Tem, obviamente, outras dúvidas, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto ainda hoje e ao longo desta semana e certamente das próximas semanas aqui na nossa programação. Obrigado, viu, Henrique? Eu que agradeço, um bom trabalho para vocês aí. Tchau, tchau. Obrigado.